A gente começa falando sobre a reunião realizada na última sexta-feira no estádio Moisés Lucarelli entre o Conselho Deliberativo do clube. Nessa reunião, o CD aprovou uma previsão orçamentária de 53 milhões de reais, o que significa que é esse valor que a Macaca precisa arrecadar para ter um funcionamento pleno durante toda a temporada. Isso com arrecadações em cotas, vendas de jogadores, plano de sócio-torcedor, entre outras fontes também. Voltando agora para dentro das quatro linhas, a Ponte já sabe que não vai poder contar com o Fecim para 2023. O atacante, que foi um dos destaques da Macaca nessa temporada, recebeu uma proposta do futebol sul-coreano e se despede da Ponte com 8 gols e 2 assistências em 66 partidas disputadas entre 2021 e 2022. Outro jogador que também não vai permanecer para 2023 é Matheus Anjos. O meia acertou com o ABC e vai disputar a Série B pela equipe de Natal. Agora, falando sobre as possíveis contratações, o lateral direito Hereda, ex-náutico e que estava próximo de um acerto com a Ponte, fechou com um CRB. Dessa forma, a Ponte deve agora iniciar a busca por um novo lateral direito no mercado, já que o único lateral direito confirmado no elenco para 2023 é Igor Formiga. Ok, informações da Macaca, portanto, temporada 2023 já começando, havia necessidade desta aprovação, uma suplementação de verba para se adequar àquilo que a Ponte vai ter que fazer em 2023. Foi isso que aconteceu nessa assembleia realizada na última sexta-feira. E, lamentavelmente, a Ponte não vai poder contar com o Fecim. O Fecim, que começou titubeante, também teve um problema seríssimo aí na sua vida particular, mas depois se reencontrou com o futebol, com o bom futebol, e fez uma ótima travessia nessa Série B pela Ponte, ajudando o time da Ponte na permanência para a Série B. Mas proposta da Coreia do Sul, Ponte que vai catando migalhas aqui e ali para poder sobreviver. Aliás, a Ponte conseguiu um negócio importante. Ela está com as cotas bloqueadas na CBF por conta de uma ação do ex-presidente da Ponte Preta, Vanderlei Pereira, que é um empréstimo que ele fez e ele tinha bloqueado 100% das cotas na CBF. O departamento jurídico da Ponte trabalhou e conseguiu reduzir para 10%. Então a Ponte poderá se utilizar, claro que isso vai discutir depois na Justiça, mas as cotas serão bloqueadas só em 10% e não 100%, como estão bloqueadas neste momento a cota, ou as cotas da CBF. Então tem um trâmite, o juiz tem que determinar a CBF para poder liberar o dinheiro. A Ponte está com salário atrasado, mês de outubro ainda não pagou, está dependendo dessa liberação. É uma boa notícia, Pelo menos a liberação, não que total, mas parcial. A diretoria está dando uma ajeitada na carga, para poder sobreviver. Não tem jeito de fazer futebol desse jeito. Então o departamento jurídico trabalhou, espero que dê certo e quero dizer que eu não estou tomando partido de ninguém não, tá? Quem deve tem que pagar e quem tem que receber, quer receber. Então, eu não estou aqui fazendo nenhum comentário sobre o mote, a situação, tá? Cada um tem a sua razão, da maneira que quis. Talvez não sentaram à mesa, mas não é problema meu, ok? A vida que segue, a Ponte, ela está, me parece, mais alicerçada do que ela estava em janeiro, pelo menos em termos de conceito, já tem um treinador, já tem uma base. É uma pena o Fecim não ficar na Ponte, ele fez um ano de razoável para bom, eu acho que ele vai fazer falta, vai ser difícil achar um rapaz, um jogador nessa posição, com a pouca idade dele e com a característica, a Ponte vai ter que ir no mercado, principalmente agora, com o Hereda ido para o CRB, também é uma situação trabalhosa. Não é fácil encontrar laterais nem do lado direito, tampouco do lado esquerdo para contratar. Faz parte do jogo, A Ponte está no mercado, espero que seja rápida, ágil e assertiva, porque todo mundo quer a mesma coisa, Batista, jogador bom e barato.
A Ponte tem uma espinha dorsal, né? Isso é o mais importante. Sim, claro. Ela tem uma espinha dorsal, jogadores que já tinham contratos até o final do Campeonato Paulista ou até o final da temporada 2023. E mesmo com relação ao lateral, talvez a Ponte tenha necessidade, né? Gostaria de ouvir o Tigrão, de ir atrás de um reserva, porque o Igor Formiga é o titular e ele permanece até o final da temporada 2023. E aí tem os zagueiros, tem os meio-campistas. Aliás, o Amaral viajou hoje, vai se apresentar lá à Seleção Brasileira Sub-20, são 2 amistosos. E ele, portanto, vai servir à Seleção Brasileira. E o setor que mais haverá uma alteração, uma modificação, a Ponte não anunciou ainda essa reformulação no ataque, porque os jogadores têm contratos com a Ponte até o final do mês de novembro. Então a Ponte não vai anunciar nenhuma renovação, não vai falar desta reformulação antes que termine o mês de novembro e o encerramento dos contratos. Senão fica parecendo que há uma rescisão contratual. E numa situação como essa, a Ponte teria que pagar as multas de rescisão contratual. Então espera terminar os contratos e aí depois sim ela anuncia a reformulação. Tigrão. E tem bastante gente do ataque aí que já saiu, que vai sair, o Fecim. É uma situação delicada para a Ponte, porque é um jogador que cresceu, né? Começou realmente muito instável, demorou um pouco para se adaptar à forma de jogar da Ponte. A chegada do Hélio foi muito importante, no sentido de que ele encontrasse um espaço do campo para desenvolver bem o seu trabalho. Terminou em alta, nessa reta final ele estava contundido, não jogou mais e fez muita falta, jogou só na última partida aí, né? Fez muita falta, um jogador que encaixou legal taticamente. A Ponte vai ter alguma dificuldade, mas encontra. Vai acabar repondo e não dá para competir aí com um contrato em dólar, especialmente no momento que a Ponte atravessa. E só uma observação com relação à previsão orçamentária, porque isso daí é uma previsão, né? Então o Conselho vai lá falar, vai precisar de 52, 53 milhões para tocar a vida do clube, tocar o futebol no ano que vem, 2023. Então os caras colocam lá, possível venda de jogador X, cotas da Copa do Brasil, Y, cota de patrocínio de publicidade estática, Z. Aí entra, então veja bem, possível venda de jogador. Previsão de arrecadação com Copa do Brasil. Como é que você vai prever? Se você sai na primeira fase é um valor, sai na segunda ele é maior e assim por diante. Então é meramente uma previsão orçamentária. Vai vender jogador? Até aqui, estamos falando aqui de 15 milhões. Eu não vi o orçamento, não sou conselheiro da Ponte e, portanto, não preciso ter acesso a isso. Mas a gente comenta aqui para que o telespectador, especialmente o torcedor da Ponte, saiba que não é assim, aprovar um orçamento de 53 ou 52 milhões. 53. 53. E ele está em caixa. Não. Isso é tudo que a Ponte espera arrecadar e é o teto, se ela arrecadar, é o teto que ela pretende gastar. E dizendo para todo mundo quanto é que vai gastar em 2023. Agora, se o Cacau não entrar, se a Bufunfa, a Ferpa, o Arame, o Picho, se o Picho não entrar, aí vai fazer com o orçamento do que entrou. Por isso que chama previsão orçamentária, mas o Conselho vai lá, referenda, tudo bem, 53. Mas não dá para cravar que o valor será esse, eu acho um valor bastante alto, né? A menos que a Ponte venda aí 2 ou 3 jogadores que estão surgindo da base, jogadores de boa qualidade, e aí complementa esse valor. O Alisson, por exemplo, falou-se aí de 19 milhões, mas é especulação. Ninguém confirmou esse valor. Ninguém veio a público e disse, é verdade, tem uma proposta aqui em cima da mesa. Então torçamos para que a Ponte arrecade até mais do que os 53 milhões previstos em orçamento. Mas, por enquanto, é apenas uma previsão e me parece, aí já é opinião e não informação, é o que eu penso, que é um orçamento bastante ousado, até pelas competições que a Ponte vai disputar, começando por essa duríssima e deficitária Série A2 do Campeonato Paulista.
E o Sub-23 da Ponte está em Portugal, uma série de amistosos em Portugal, e ontem foi a vez da Macaca vencer o Vizela, lá na cidade de Lousada, com gols de Gustavo Cipriano. Estamos vendo aí as imagens. Zagueiro. Na tela da Band. Gustavo Cipriano, aquele zagueiro que veio do Santos. Thales. Canhota, hein? Olha lá, no ângulo. Bonito gol, hein? Mandou lá onde a coruja dorme. Gostei da paisagem lá no fundo, olha lá, Batista. E o Keverton, também bonito gol. A Macaca venceu por 3-1 e agora se prepara para enfrentar o Gil Vicente amanhã, no penúltimo compromisso na Europa. O time base da Macaca em Portugal é formado por Luan no gol, Cipriano, Felipe Araújo e Gabriel Feliciano, Felipinho, Keverton, Marco Júnior. É aquele mesmo que jogou com o Gilson Klein, aliás, foi titular, e Thales, que também jogou no time principal da Macaca. Matheus, Macário e Zé Vitor. Esse é o time, portanto, o time titular, né? Depois entram outros jogadores e tal, mas o time base é esse que está atuando em Portugal. Olha lá, esse time aí de azul que a Ponte está enfrentando, como é que chama, Batista? Viseu? Não, Vizela. Você elogiou a paisagem e realmente, dando uma olhada aqui na paisagem, lugar montanhoso, né? Fenomenal. Maravilhoso, olha aí, ó. Fenomenal, ali plantação de uva. Isso aí chama Lousada. Eu observei aqui... Cidade de Lousada. Eu estou observando aqui, né? Parece que esse time aí do Vizela, olha lá, camisa de treino, né, Batista? Tá sem número. Então você está convidado aí para depois pegar os melhores momentos e narrar, sem escalação, do time do Vizela. Mas o Vizela é o time profissional. Eu sei que é, mas está com camisa de treino, olha lá, não tem número. E aí também né? São amistosos, vale para dar um pouco de cancha aí para essa moçada. E tomara que saia alguém aí de qualidade, que seja bem observado, para poder integrar o time de profissionais. Essa do Thales agora que eu vi, desviou nas costas do zagueiro ali, ó. Olha lá. Ela ia numa outra trajetória, desviou nas costas e foi lá na gaveta. Esse Thales aí tem bola para jogar aí no time da Macaca, hein? Pelo menos para compor o elenco, né? A Ponte vai precisar, embora tenha o esqueleto, a espinha dorsal do time para atuar no ano que vem, mas ele tem bola aí, né? Para ser pelo menos um jogador para compor o elenco, assim como esse Cipriano. Eu lembro desse Cipriano no Santos, Taça São Paulo. Muito bom zagueiro, até é incrível que ele não tenha tido nenhuma oportunidade no time principal da Macaca. A Ponte andou precisando de zagueiros aí e tal, acabou contratando, né, o Guilherme Souza, que veio do 15 Piracicaba. Só que esse Cipriano parece que estava machucado também, né? Teve um período aí de contusão. Mas ele é bom zagueiro, é bom jogador, tem muita qualidade. É um trabalho de estruturação, né, Batista? Você precisa ter gente, apesar de ser sub-23, jogadores sendo produzidos, avaliados e testados, para que quando você precise dar uma observada e de repente está em casa. Agora, também precisa ter o olho clínico e a boa vontade de observar. Tem jogador nesse time aí que joga mais bola, pouco que a gente viu, hein? Mais bola que umas figuras que andaram jogando na Ponte na Série B.